Aula 9. Essa é a terceira aula sobre o cosmos como um sistema integrado, ordenado, mas liderado por Satanás. Então essa é a parte 3. Por que eu dividi em 3 partes? Porque eu entendi que nós precisamos realmente parar para entender. João, apóstolo Paulo, apóstolo João, entendiam bem o que era esse mundo como cosmos no sentido desse sistema, que deixa Deus de fora, que deixa ele como inimigo. É realmente um sistema e é ordenado, ele é coordenado, ele é integrado. Então, por causa do disparate que há entre Deus e esse mundo, Deus, o Senhor Jesus, ele não veio morrer pelo mundo físico, ele não veio morrer pelo mundo temporal, ele veio por essa terra, ele veio morrer por pessoas, e nesse sentido nem por esse mundo sistema integrado, ele veio morrer por pessoas. A morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, foi para resgatar pessoas. Deus ama a sua criação, que nós chamamos de pessoas, e quer salvá-las. Porque quando nós vemos o relato de Gênesis e nós vemos a criação indo assim, Deus, quando falou que isso é bom, fez isso, primeiro dia, segundo dia, tal. Mas quando ele criou o homem, aí ele diz o quê? Ele chamou isso de muito bom. O que nós precisamos entender ao fazer esse estudo sobre mundo e ter uma visão correta, né, do mundo, biblicamente falando, é que Deus não aceita o estilo de vida que todo aquele que está emaranhado, embaraçado, envolvido com esse sistema. Por quê? Porque deixa Deus de fora e está deixando Deus como inimigo. Satanás, entendedor o suficiente, ele fez o quê? Ele centrou toda a sua tática em volta do próprio homem. E passou a colocar o próprio homem num pedestal, consequentemente colocando-o contra Deus. Ele não é bobo. Ele não vai colocar o homem contra si. Então ele tem que pôr contra o seu inimigo, que é Deus, e Satanás é inimigo de Deus, então ele quer pôr o homem como inimigo de Deus. Então a lógica aí funciona bem. Agora, esse sistema é um sistema, é corrompido por Satanás. É bem diferente do que a oferta de Deus. Deus está falando para você fazer parte do reino dele. Tanto que Paulo chama não de sistema, mas ele chama de império. Um dia eu estava pensando por que um é chamado de império e o outro é de reino. E uma das primeiras coisas que me veio à mente foi justamente que reino é um só, é um reino. Então ele tem um rei e é composto, ele tem uma demarcação específica. Agora todos os impérios, seja Império Grego, Império Romano, Império Medo-Persa, Babilônico, todos esses foram chamados dito impérios, eles começaram com um reino, mas esses reinos foram conquistando outros reinos e foram aumentando o seu domínio, mas, na verdade, cada reino ainda tinha certas características, e essas características eram próprias daquele reino, mas eles faziam parte de algo maior e tinham que prestar, pelo menos, tributo ao reino principal que os dominou.
Então, é mais ou menos seguindo essa linha que Satanás trabalha. Então, por isso que no império, no sistema cosmos, sistema mundo, o império das trevas, como Paulo chama, você pode ser basicamente o que você quer. Não importa o que você está afim de fazer ou ser. Então, se você tem certos apetites na carne, você, dentro do império das trevas, você vai achar o seu reino. Você vai achar o seu lugar para satisfazer aqueles desejos, ou aquelas, sei lá, taras, ou aquelas coisas, né? Você vai achar. Por quê? Porque é assim que funciona. Se tem algo que quer satisfazer você do jeito que você quiser ser, é o império das trevas. É o mundo como sistema integrado, ordenado, liderado por Satanás, que realmente deixa Deus de fora e como inimigo. É esse sistema. Então você precisa entender nesse estudo que esse sistema, ele vai fazer, na realidade, que o homem piore mais e mais. O mundo, é engano dizer que não, as coisas vão melhorar, o mundo vai melhorar. Não, o mundo não vai melhorar. Ele só vai de mal a pior. É só você abrir as notícias, por mais tendenciosas que elas sejam, mas você pode perceber. Nós estamos, eu vi uma notícia lá do estado da Califórnia, tem 300 pedidos de prisioneiros homens, porque eles se sentem mulheres, então eles estão pedindo para ser transferidos para uma cadeia feminina. Bom, já transferiram 20 e tantos desses detentos homens, mas que se sentem mulher, mas transferiram eles então para para a maior cadeia feminina do estado da Califórnia. O resultado é que desde que eles começaram a chegar no começo de janeiro desse ano, o número de assédio, né, no caso ali de estupros, né, ali não é nem assédio, é estupro mesmo, e gravidez indesejada entre as que realmente são mulheres, aumentou. Por quê? Porque aqueles que são homens ali acharam um lugar, está cheio de mulher. Então, é interessante que, como esquece, né, que é homem, ou estava mentindo, mas, de qualquer jeito, é assim que funciona. É um sistema que você é o que der na tua cabeça. Mas quando nós falamos de reino de Deus tem regra, sim. Reino de Deus, por isso que Deus é a favor de um homem deixa, né, seu pai e sua mãe, casa com a mulher, de ter um casamento para o resto da vida, monogâmico, onde vai ter seus filhos, onde vai ter uma reprodução de gerações, uma geração vai gerar outra geração, onde você tem uma estabilidade. O império está dizendo não precisamos de família, não, a formatação não é mais só homem e mulher, pode ser de qualquer jeito. Por quê? Porque quer acomodar todo mundo, quer acomodar todas as ideias. Essa é a ideia do império das trevas. Essa é a ideia do cosmos como sistema liderado por Satanás. E é por isso que na próxima aula nós vamos estar falando de uma advertência, né, de João, que nós não podemos amar o mundo. Por quê? Você não pode, como crente, fazer parte disso. E nós precisamos entender a profundidade do que eu estou dizendo aqui. Por isso que é tão perigoso e tão ruim eu me misturar com esse mundo. Se esse mundo não vai cumprir o que Deus quer. Ele vai fazer tudo menos o que Deus estabeleceu, o que Deus quer. Então, nós precisamos entender a seriedade desse momento que nós chegamos. Eu, como crente,
eu preciso entender que esse sistema, ele tende a fazer com que o homem não só piore mais e mais, mas que ele vai sempre descer a níveis morais sempre cada vez mais degradantes. É só você abrir qualquer página de jornal hoje, você já vê isso. O reino de Deus transforma pessoas, porque ali está a mensagem de Cristo, ali está a mensagem transformadora e salvadora. O sistema, esse sistema cosmos aqui que nós estamos falando, esse sim descaracteriza pessoas. Isso você sabe, está sendo dito sobre gênero, está sendo dito sobre tantas outras coisas. Então eu quero estabelecer aqui que esse mundo não deve contaminar eu e você como crentes. Então, agora pesou talvez o que eu já falei em aula anterior. Mas eu vivo nesse mundo. Sim, nós vivemos nesse mundo. Mas nós precisamos entender que se nós, dependendo do nível que nós vamos nos envolver com esse mundo, nós vamos ser contaminados. Tem um texto aqui interessante de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 31 a 34. Diz o verso 31, todos os dias enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Por que eu estou... Peraí, pastor, parece, né? Você errou o texto aí, né? Tá quase parecendo, mas não errei, não. Por que eu escolhi esse texto? Por causa, primeiro, Paulo está escrevendo aqui igreja, que é a igreja de Corinto. Se você lembra, uns semestres atrás nós estudamos, né, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, todo o fundo histórico. Então, ali realmente é uma cidade, uma metropolitana, uma cidade, né, com muita idolatria, com muita prostituição, inclusive que é chamada de prostituição cultural, ou seja, não era cultural, era de culto, né, de adoração a algum Deus, e parte da adoração envolvia a prostituição, tanto masculino como feminino. Então Paulo está escrevendo para a igreja que está ali, uma das que ele começou. Essa igreja acaba sendo, dentro de todas as igrejas que nós temos relato no Novo Testamento, é a igreja assim, mais mundana e carnal de todas. Então ele está dizendo, nessa altura aqui, do capítulo 15, ele está falando assim, então tudo que eu fiz, né, por exemplo, eu enfrentei morte, né, ele fala que eu lutei com feras em Éfeso, então o que eu ganhei com isso, né? Eu acho que o argumento que ele está dizendo é justamente assim, se tudo que eu estou pregando para vocês, tudo que eu já preguei para vocês, tudo que eu já falei do Evangelho, tudo que eu falei do que esse Evangelho vai trazer para a vida de vocês, se não né, e no caso ali, tinham alguns na igreja que estavam falando que, não sei não se Cristo realmente ressuscitou dos mortos, porque não tem ressurreição. Então ele falou, então vamos comer e beber, vamos cair na farra. Mas Paulo toma as dores para dizer não, isso é verdade. A verdade se sustenta por si. Ela fere diretamente o posicionamento do mundo. Ela fere o posicionamento do mundo. Porque o mundo
não quer que você entenda isso. Ele não quer que você realmente entenda que Deus, quando entra, ele te resgata. Ele te resgata. Ele te transforma. E o mundo não. O mundo não te resgata e o mundo não te transforma. É mais ou menos como o exemplo da água e do óleo. Quando você mistura eles, você pode até chacoalhar. Eles até que se misturam mais ou menos, mas deixa ficar... Depois que você chacoalhou, deixa parado por um tempo, o que vai acontecer? A água e o óleo vão se separar. A água vai para baixo, o óleo vai para cima e eles não vão viver juntos. Essa é a verdade sobre nós. Filhos de Deus, salvos por Cristo Jesus, com os nossos pecados perdoados, com relação a esse mundo, esse sistema. Então, por isso que Paulo encerra dizendo aqui, recupere o bom senso. Não se envolva com esse mundo, crente. Ande no caminho de Deus. Nós vamos falar de uma outra forma, um pouco mais, um pouco diferente, mas também relacionado a isso na próxima aula, na aula 10. Deus abençoe e até a aula 10.